Descobri o grupo no celular do meu marido. Família de verdade. Todos estavam lá, pai, mãe, irmã, tios. Só eu não. Quando confrontei minha sogra, ela sorriu e disse: "Foi sem querer, querida. Você é tão sensível." Mas eu sabia. E o que eu descobri depois, nenhum deles estava preparado para ouvir. A pior humilhação não é um grito, não é uma agressão. É um sussurro. Um sussurro compartilhado entre todos, menos você. É ser tratado como um móvel na sala, presente, mas invisível. E foi exatamente assim que me senti quando vi aquele ícone verde no celular de Mark, meu marido. Foi quando percebi que, para aquela família, eu nunca passaria de uma intrusa com aliança. Meu nome é Chloe, sou brasileira, mas moro em Boston há 8 anos. Conheci o Mark na faculdade, ele era aquele americano clássico, bem educado, cheio de planos. Nos casamos há 5 anos. A família dele, os Harrington, sempre foi cordial. Nada daquela frieza estereotipada, mas também nunca aquela calorosa bagunça que eu estava acostumada no Brasil. A mãe dele, Eleanor, era o centro do universo. Uma mulher de aparência impecável, cabelos prateados sempre presos num coque, que comandava tudo com um sorriso fino e palavras cuidadosamente escolhidas. O episódio do grupo começou numa tarde qualquer de domingo. Estávamos no sofá, Mark tinha ido buscar uma pizza e deixado o celular descarregando na mesa da sala. O aparelho vibrou, várias vezes seguidas, uma enxurrada de notificações. A tela se acendeu. E lá estava, família de verdade, 17. Meu coração deu um salto, depois afundou. Um nó se formou na minha garganta. Família de verdade? 17 pessoas? Eu conhecia todo mundo. Os pais dele, a irmã Laura e o marido, os 2 tios, as primas, todos. Era um grupo ativo, com centenas de mensagens por dia. E eu, a esposa do filho, não estava lá. Fiquei paralisada, olhando para a tela que escurecia. Quando Mark voltou, com aquele seu jeito descontraído, eu não consegui disfarçar. "Mark, que grupo é esse, família de verdade?" perguntei, tentando manter a voz estável. Ele congelou por uma fração de segundo. Uma fração que disse tudo. "Ah, aquele? É só um grupo da minha mãe para combinar coisas de família. Nada importante." "Nada importante?" "Tem 17 pessoas. Todo mundo está lá. Menos eu." "Chloe, para com isso. Provavelmente foi um esquecimento." "Você sabe como a minha mãe é com tecnologia," ele respondeu, evitando meu olhar. "Um esquecimento. Por 5 anos. Em um grupo que parecia ter sido criado há uns 2, pelo histórico. Decidi não criar mais caso na hora. Mas aquele esquecimento começou a roer minha mente como um inseto. Comecei a prestar atenção. Nos almoços de domingo na casa dos Harrington, em Cape Cod, alguém sempre comentava algo. "Ah, viu a foto que postei no grupo? Aquele restaurante que falei no grupo é incrível, temos que ir." E todos trocavam olhares rápidos, um silêncio constrangedor pairava no ar, e então mudavam de assunto. A gota d'água foi um mês depois. No aniversário do pai do Mark, Richard. Eleanor organizou um jantar surpresa num clube náutico chique. Adivinhem como a surpresa foi combinada? Exato. No bendito grupo. Eu só fiquei sabendo porque Mark, com uma culpa escrita no rosto, me contou na manhã do evento. "É hoje à noite, não esquece o vestido azul", ele disse, quase sussurrando. "Que evento, Mark?" "O jantar surpresa pro meu pai. No clube." Minha mãe combinou, a voz dele sumiu. "Combinou onde, Mark?" insisti, cruza de braços. Ele suspirou, derrotado. "No grupo, Chloe." "Foi no grupo. Mas eu juro que ia te contar." Naquela noite, vesti meu melhor vestido, sorri, dei os parabéns ao Richard. Mas por dentro, eu estava em frangalhos. A humilhação era um gosto amargo na boca. Depois do jantar, enquanto os homens falavam de negócios na varanda, vi Eleanor sozinha perto do bar, ajustando o arranjo de flores.
Era a minha chance. Me aproximei, com o coração batendo na garganta. Eleanor, posso falar com você um instante? Ela se virou, com aquele sorriso de anfitriã perfeita. Claro, querida. Está tudo bem? Adorou o salmão. Está tudo ótimo. Só uma curiosidade. Eu notei que existe um grupo da família no WhatsApp. O Família de Verdade. Parece ser muito útil para combinar coisas, como este jantar. O sorriso dela não se moveu, mas os olhos, de um azul gelo, pareceram ficar mais frios. Ah, sim. Aquele grupo. É uma bagunça, só memes e fofoca. Você não está perdendo nada, minha cara. É que, eu não estou no grupo. E como sou parte da família agora, pensei que talvez fosse um engano. Então, veio. O sorriso se ampliou, condescendente. Uma mão com anéis pesados tocou meu braço. Chloe, querida, você é tão sensível. Foi sem querer, claro. Deve ter sido um descuido quando criei a lista. Essas tecnologias são traiçoeiras, não é? Não leve para o lado pessoal. Ela disse exatamente as palavras que o Mark tinha usado. Não leve para o lado pessoal. Como não levar para o lado pessoal ser excluído oficialmente da família de verdade? Senti as lágrimas queimando atrás dos meus olhos, mas não deixei cair. Sorri de volta, um sorriso que doía no rosto. Claro, Eleanor. Entendo perfeitamente. São só as tecnologias. Naquela noite, no carro de volta para casa, encarei Mark. Sua mãe disse exatamente a mesma coisa que você. Palavra por palavra. É combinado? Vocês têm um manual de como me tratar como uma idiota. Chloe, pelo amor de Deus, você está exagerando. É só um grupo de WhatsApp. Você vai destruir nosso casamento por causa disso. Ele explodiu, não com raiva, mas com uma frustração cansada. Foi aí que percebi. Eu estava sozinha. Sozinha contra um clã. E a estratégia deles era me fazer parecer louca, emocional, desequilibrada por me importar com uma coisinha boba. Mas eu não sou boba. Sou brasileira, e aprendi com minha avó que, quando você quer encontrar a verdade, precisa ser mais quieta que barata. Decidi parar de confrontar. Decidi observar. E foi numa quarta-feira comum, quando a armadura de Mark finalmente rachou. Ele estava estressado com o trabalho, bebeu um pouco mais de uísque do que devia e adormeceu profundamente no sofá da sala. O celular dele, novamente, piscava insistentemente. Dessa vez, não resisti. Com os dedos trêmulos, peguei o aparelho. A senha era o aniversário da irmã dele, eu sabia, ele era péssimo com senhas. Entre no grupo Família de Verdade. O coração parecia querer sair pelo meu peito. Desci rapidamente as mensagens. Era pior do que eu imaginava. Não era só combinar jantares. A irmã, Laura, mãe, o Mark disse que a Chloe está chateada com o grupo. Ela é tão dramática. Eleanor, deixa ela. É a fase. Ela vai se acostumar. Aqui é nosso espaço, para assuntos reais da família. O tio George, ela ainda está pressionando o Mark sobre ter filhos? Acho que ele deveria segurar a onda. Com a personalidade instável dela. Eleanor, George, por favor. Não aqui. Mas sim, estamos cientes. O Mark está sendo cauteloso. O patrimônio familiar precisa ser protegido. Patrimônio familiar. Protegido. As palavras queimaram na minha retina. Desci mais, com uma mistura de nojo e urgência. Até que encontro uma mensagem de alguns meses atrás, da Eleanor. Eleanor, Richard e eu atualizamos os testamentos hoje. Tudo está estruturado nos trustes, direitinho. Para os filhos e futuros netos legítimos. Mark sabe da importância disso. É nosso legado. O que vem de fora, fica de fora. A sala girou. O ar sumiu. O que vem de fora, fica de fora. Eu era o que vem de fora. Eles não só me excluíam de um grupo de mensagens.
Eles estavam planejando excluir-me de tudo. Do futuro deles. Do futuro do meu próprio marido, que aparentemente sabia da importância disso. Naquele momento, olhando para o homem que eu amava, que roncava suavemente no sofá, uma parte de mim morreu. A parte que acreditava que o amor dele era uma fortaleza. Era apenas uma ponte frágil, e a família dele estava cerrando os pilares desde o primeiro dia. Mas outra parte de mim, uma parte fria, silenciosa e ferida, nasceu. E essa parte parou de chorar. Parou de se sentir humilhada. E começou a se perguntar uma coisa muito simples, muito clara: se eles querem jogar um jogo de aparências e segredos, então que seja. Mas eu vou aprender as regras. E, Deus me perdoe, eu vou ganhar. A questão era, por onde começar? A mensagem do testamento era a pista. E se eu descobrisse que o legado deles não era tão limpo quanto aquela casa perfeita em Cape Cod sugeria? E se os segredos da família de verdade fossem mais sujos do que apenas excluir uma nora indesejada? A frieza que tomou conta de mim naquela noite era algo novo. Era como se uma chave tivesse virado dentro do meu peito, trancando o lado emocional e liberando uma calculadora silenciosa e implacável. Eu não podia contar para o Mark o que tinha visto. Ele era, no melhor dos casos, cúmplice por omissão. No pior, concordava com tudo. O patrimônio familiar precisa ser protegido. A frase ecoava na minha mente. Precisava de informação. Precisava entender o que era esse traste, esse testamento, e o que significava futuros netos legítimos. Comecei de forma discreta. Passei a frequentar mais a casa da praia, sempre prestativa, sempre sorridente. A Chloe dramática tinha desaparecido, substituída por uma versão mais dócil e, aos olhos deles, finalmente conformada. Até a Eleanor comentou com o Mark, na minha frente: veja só, querido, ela amadureceu. Às vezes é preciso um pouco de firmeza. Eu sorri, servindo mais chá. Firmeza. Anotei mentalmente. Meu trabalho como tradutora freelance me dava flexibilidade. Usei isso. Comecei a pesquisar leis de sucessão, trustes familiares no estado de Massachusetts. Contratei um advogado consultor, discretíssimo, paguei em dinheiro que eu tinha guardado de projetos meus. A verdade que descobri foi um balde de água gelada. O advogado, um senhor experiente chamado Mr. Gibson, explicou com paciência: em resumo, Sra. Harrington, um traste familiar é como um cofre. Os bens, propriedades, investimentos, são colocados lá, e não pertencem mais diretamente aos pais, mas ao traste. Um administrador controla tudo. E os termos são estritos. Eles podem definir quem são os beneficiários. Por exemplo, apenas os descendentes biológicos de Mark e Eleanor Harrington, nascidos de um casamento válido. O que exclui uma esposa, completei, a voz um pouco rouca. Exato. A esposa pode ser excluída completamente. E, em alguns casos, se o casal não tiver filhos, os bens podem ser redirecionados para outros membros da família, como irmãos ou primos. E se houver um filho? Perguntei, quase sem fôlego. Ah, aí o jogo muda. O filho seria um beneficiário direto, muitas vezes com direitos incontestáveis. A esposa, como mãe e possível tutora, teria uma influência significativa sobre os recursos em nome do filho menor. Seria uma grande complicação para quem quisesse manter os bens longe dela. Tudo ficou claro. A pressão silenciosa para não termos filhos, os comentários sobre minha instabilidade. Não era sobre mim. Era sobre o controle. Eles temiam que um filho meu desse a mim uma chave para o cofre deles. Enquanto digeria essa informação, o destino decidiu dar uma reviravolta irônica. Richard, o pai do Mark, sofreu uma queda súbita na piscina coberta do clube. AVC, disseram. Ficou hospitalizado, com o lado direito paralisado e a fala comprometida. A família entrou em estado de choque. E, no meio do caos, os Harrington verdadeiros mostraram suas garras. Visitei o Richard no hospital. Eleanor estava sempre lá, impecável e controladora. Mas num momento raro em que ela saiu para falar com os médicos, me aproximei da cama.
Richard me olhou, seus olhos azuis, agora opacos, tentando se focar. Havia algo ali, não era afeto, mas talvez um remorso, uma urgência. Ele tentou falar, sons arrastados saíam. F. F. Está tudo bem, Richard. Descanse, disse eu, baixinho. Ele sacudiu a cabeça com dificuldade, insistente. Com a mão esquerda, fez um gesto fraco, como se escrevesse algo no ar. Olhou para a mesinha de cabeceira, onde havia um bloco de anotações e uma caneta. Ouvi passos no corredor. A voz de Eleanor. Peguei a caneta rapidamente e coloquei na mão esquerda dele. Precisa anotar algo? Perguntei, em um sussurro. Ele agarrou a caneta com força surpreendente. No bloco, com letra trêmula e quase ilegível, ele rabiscou C-U-N-T. E então, os passos se aproximaram. Ele deixou a caneta cair e fechou os olhos, fingindo dormir. Eleanor entrou. O que ele está fazendo com isso? Perguntou, arrancando o bloco da mesinha. Viu o rabisco. Seus olhos cortaram-me como facas. Está atormentando um homem doente agora, Chloe? Vá embora. Precisamos de paz aqui. Saí. CONT. Conta? Contrato? Conta fazia mais sentido. Richard, o patriarca, estava tentando me alertar sobre alguma conta. Algo que não estava certo. Foi a deixa que eu precisava. Se havia uma irregularidade, um segredo financeiro, quem melhor para saber do que alguém que sempre foi tratado como ajuda? A faxineira da casa de Cape Cod, Sra. O'Malley, uma irlandesa durona que trabalhava para os Harrington há 20 anos. Eu sempre fui gentil com ela, sempre a cumprimentava, perguntava pela família. Enquanto a família de verdade me ignorava, eu cultivava uma aliada no lugar mais subestimado. Num dia em que a família toda estava no hospital, fui à casa da praia. Levei um bolo de café que ela adorava. Conversei sobre a situação difícil, e com cuidado, toquei no assunto. É uma pena, Sra. O'Malley. Tanta coisa para a Sra. Harrington administrar agora. As contas da casa, os impostos das propriedades, deve ser um pesadelo. Ela bufou, enquanto polia um lustre. Ah, contas, a senhora nem imagina. Aquele escritório deles no andar de baixo, parece um banco. Mas a coisa mais estranha eu vi ano passado, com o Sr. Richard. Meu coração parou. Estranha? Bem, não é da minha conta. Mais uma vez, ele pediu para eu limpar a sala de estar, não o escritório. Esqueci o spray de vidro, voltei para pegar. A porta do escritório estava entreaberta. O Sr. Richard estava falando ao telefone, bem nervoso. Falava algo sobre a conta da Cayman não pode aparecer, o auditor vai desconfiar. Quando me viu, desligou na hora e fechou a porta com um baque. Nunca mais me chamou para limpar perto dali. Conta das Ilhas Cayman. Um paraíso fiscal clássico. Richard, o patriarca impecável, tinha dinheiro escondido. Dinheiro não declarado? Sonegação? O legado tinha uma rachadura. Uma rachadura grande. Com o nome exato da empresa offshore que o Mr. Gibson me ajudou a deduzir, a partir de uma pesquisa em registros públicos de empréstimos feitos pelos Harrington, e com a informação crucial da Sra. O'Malley, eu tinha um fragmento. Um fragmento perigoso. E então, a tragédia. Richard não resistiu. 2 meses depois da queda, ele faleceu. A família vestiu preto, e as máscaras de tristeza perfeita foram colocadas. No funeral, enquanto eu segurava o braço do Mark, senti os olhares de Eleanor e Laura em mim. Eram olhares de avaliação. De cálculo. O patriarca se fora. Agora era a hora deles. Uma semana após o funeral, recebemos um convite formal, uma reunião com o advogado da família, Mr. Thorne, para a leitura do testamento e a explicação dos trustes. Seria na mansão de Cape Cod. O clima era fúnebre, mas não de luto. Era tenso, elétrico. Estavam todos na sala de estar principal. Mark, pálido, ao meu lado. Eleanor, no trono de sua poltrona preferida,
comandando a sala com uma dignidade férrea. Laura e o marido. Os tios. Mr. Thorne, um homem de óculos redondos e ar sério, começou a falar. Explicou os trustes, a divisão de ações da empresa familiar, as propriedades. Tudo extremamente complexo, tudo amarrado para que o controle jamais saísse do sangue Harrington. Como previsto, meu nome não apareceu em lugar nenhum. Mark recebia sua parte, mas dentro de um traste com cláusulas restritivas de gastos, e claro, beneficiários finais sendo descendentes diretos. Quando Thorne terminou, um silêncio pesado pairou. Todos olharam para mim, esperando uma reação, um escândalo, choro. A Chloe dramática. Eleanor falou, com uma voz suave e venenosa, espero que você entenda, Chloe. Não é pessoal. É sobre preservar o esforço de gerações. Para o bem de todos. O Mark está seguro, e isso é o que importa, não é? Foi quando eu me levantei. Não com raiva, mas com uma calma que fez todos se encolherem. Entendo perfeitamente, Eleanor. Realmente, é impressionante. Todo esse esforço, todo esse cuidado para preservar o legado. Fiz uma pausa, olhando para cada um deles. Deve ser devastador pensar que tudo isso pode ser corroído por um simples descuido. O que você quer dizer? Rosnou Laura. Virei-me para Mr. Thorne. Senhor Thorne, em suas diligências sobre o patrimônio do finado Sr. Harrington, você auditou todas as contas e holds internacionais? Especificamente, aquelas vinculadas a entidades registradas nas Ilhas Cayman. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O rosto de Eleanor perdeu toda a cor. Ficou branco como o mármore da lareira. Mr. Thorne franziu a testa, confuso. Eu tenho conhecimento completo de todos os ativos declarados e parte dos trusts offshore da família. Qual é a sua questão, Sra. Harrington? Minha questão. Era agora ou nunca. Minha questão é sobre uma conta específica. Acredito que o número seja que eu citei o número que o consultor tinha deduzido, misturado com um que inventei na hora para soar real. Mantida num banco em Georgetown. Uma conta que, pelo que entendi em conversas acidentais do próprio Richard, pode conter fundos que não foram adequadamente considerados no planejamento sucessório. Sabe, auditorias do IRS são tão incômodas, não são? Principalmente em um momento tão delicado. Você poderia ouvir um alfinete cair. Mark estava me olhando como se eu fosse um alienígena. Os tios trocaram olhares de pânico. Laura pareceu que ia desmaiar. Eleanor encontrou a voz primeiro, mas era um farfalhar seco. Isso é um absurdo. Uma invenção maligna. Você está tentando chantagear esta família no dia em que enterramos meu marido. Chantagear, repeti, com uma leve inclinação de cabeça. Não, Eleanor. Estou apenas mostrando que, às vezes, quem está de fora tem uma visão mais clara do que se passa dentro. Por que vê as coisas que vocês, tão ocupados em ser a família de verdade, deixam escapar? Richard tentou me avisar, sabia? No hospital. Ele sabia que alguma coisa estava errada. A menção a Richard foi o golpe final. A máscara de Eleanor quebrou. Por um segundo, vi puro terror em seus olhos. Ela não sabia o quanto eu sabia. E o medo do desconhecido era a única arma que eu tinha. Mr. Thorne interveio, profissional, mas visivelmente alarmado. Essas são alegações muito sérias. Se houver qualquer base factual, precisamos revisar tudo imediatamente. Uma omissão desse tipo poderia levar a uma anulação fiscal catastrófica, multas enormes, até ações criminais. A reunião terminou ali, em caos. Gritos abafados, acusações. Mark me puxou pelo braço, seus olhos injetados. O que diabos você fez, Chloe? De onde você tirou isso? Olhei nos olhos do homem que eu amava e vi um estranho. Um estranho assustado que fazia parte do clã. Eu fiz o que qualquer pessoa faz quando é empurrada para fora do círculo, Mark. Eu andei pela borda. E encontrei a podridão que vocês estavam tentando esconder. A pergunta agora não é o que eu fiz.
É o que vocês vão fazer para evitar que a família de verdade vá para a cadeia por sonegação e fraude. Saí da sala, deixando o pandemônio para trás. Minhas pernas tremiam, mas meu espírito estava firme. A guerra estava declarada. E, pela primeira vez, eles é que estavam com medo.